Vamos avançar aqui no nosso conhecimento sobre a estrutura atômica, analisando os resultados de experimentos realizados por J.J. Thomson e Robert Millikan. Para isso, precisamos rever o que são os tubos de Crookes. Basicamente, são tubos de raios catódicos, né? Então, são ampolas de vidro ou de quartzo. Dentro delas se faz vácuo. Essas ampolas contêm duas placas metálicas ligadas a uma fonte de tensão elétrica. A placa ligada ao polo negativo é chamada de cátodo e a outra ligada ao polo positivo é o ânodo. Quando a tensão entre o cátodo e o ânodo fica bem elevada, surge um feixe luminoso que sai do cátodo e atravessa o tubo. Então são os raios catódicos. Essa tensão elevada, vamos dizer assim, de 5.000, pelo menos 5.000, 10.000 volts. Detalhe importante é que nós estamos mais ou menos 1875. O elétron não havia sido descoberto ainda, mas esse tipo de dispositivo, tubo de raios catódicos, tubo de Crookes, foi super importante na ciência, permitiu a descoberta do elétron em 1897, em 1898 aproximadamente, permitiu a descoberta dos raios X, porque se você usar uma tensão muito maior do que isso aqui, talvez centenas de milhares de volts, quando os elétrons saem do cátodo e batem no ânodo, você tem a emissão de raios X. Então, a descoberta dos raios X no final do século XIX foi meio que por acidente e foi realizada em equipamento desse tipo aqui. Mais tarde, esse tipo de equipamento gerou equipamentos tecnológicos como lâmpada fluorescente. A lâmpada fluorescente é um tipo de tubo de raios catódicos. E também tubos de imagens das antigas televisões. Lembrando assim, elétrons não têm cor. Então, se você tem uma bomba de vácuo para retirar todo o ar aqui de dentro, todo o gás aqui de dentro, você vai impor a diferença de potencial, vai ligar o sistema e você não vai observar aquele raio que nós vemos, por exemplo, aqui. Essa luminescência nessa região aqui, esse raio aqui, está aparecendo porque existem ainda moléculas gasosas que colidem com os elétrons que atravessam o tubo em alta velocidade. Bom, então é importante ressaltar que os elétrons não são visíveis e que o feixe luminoso se deve às colisões entre elétrons e átomos gasosos contidos no tubo. Se o ar for removido do tubo o suficiente, se você tiver um vácuo adequado, a maioria dos elétrons pode percorrer o comprimento do tubo sem atingir uma molécula de gás. Quando eles chegam à extremidade anódica do tubo, eles têm tanto impulso que, embora sejam atraídos pelo ânodo, muitos voam através dele e atingem a região final do tubo. Então os elétrons saem daqui, mas vejo que os elétrons ainda não haviam sido descobertos, mas eles já existiam, claro, né? Os elétrons saem daqui em direção ao ânodo. Aqui está o ânodo, ele está ligado aqui. Na verdade, o ânodo está aqui. Tá? Deixa eu apagar aqui, senão eu confundo vocês. Então, o ânodo está aqui, mas os elétrons tendem a seguir uma linha reta, né? E aqui você tem um anteparo que barra elétrons. Esses elétrons vêm com tanta velocidade, velocidades da ordem de 30% da velocidade da luz, eles são barrados por esse anteparo metálico, mas eles batem aqui nessa extremidade do tubo e causam uma luminescência, né? Então, quando esses elétrons chegam à extremidade anódica do tubo, eles têm tanto impulso que, embora sejam atraídos pelo ânodo, muitos voam através dele e atingem a parede final do tubo. Quando atingem os átomos de vidro, eles colocam seus elétrons orbitais em um nível de energia mais alto. Quando os elétrons voltam ao seu nível de energia original, eles emitem luz. Então, esse processo é denominado catodoluminescência e faz com que o vidro brilhe, geralmente em verde amarelado. Os próprios elétrons são invisíveis, mas o brilho revela onde o feixe de elétrons atinge o vidro. Então era comum pintar uma parede interna posterior do tubo com uma substância química fluorescente, como sulfeto de zinco, para tornar o brilho ainda mais visível. Depois de atingir a parede, os elétrons finalmente seguem seu caminho até o ânodo e fluem pelo fio do ânodo
até a fonte de alimentação de volta ao cátodo para fechar o circuito. Mas enfim, os elétrons tendem a seguir em linha reta aqui, saem do cátodo aqui. Aqui está o ânodo. Isso aqui é meio que uma armadilha. Os elétrons saem aqui, mas aí vêm com tanta velocidade que não conseguem fazer essa curva aqui, né, para atingir o ânodo. Eles seguem em linha reta, mas aí tem um anteparo. Esse anteparo barra os elétrons. Só que como eles não vêm tão colimados, eles vêm um pouquinho espalhados, os elétrons que não são barrados por esse anteparo batem no vidro aqui e causam essa luminescência esverdeada. Essa região aqui está um pouquinho clara porque ainda tem algum gás aqui dentro, né? Bom, agora precisamos tratar do trabalho de J.J. Thomson, né? J.J. Thomson, professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, né? Descobriu os elétrons nos raios catódicos, né? Ele era orientador de doutorado lá, né? Então, se não me engano, entre os alunos dele, ele teve 9 alunos ganhadores de prêmio Nobel. Ele mesmo ganhou o prêmio Nobel de Física em 2006 por suas pesquisas sobre a condução de eletricidade em gases em baixa pressão. O filho dele também ganhou o prêmio Nobel de Física. Então, meio que ele descobriu o elétron. Então seria, digamos assim, o pai do elétron, mas não foi ele que batizou o elétron. Vamos pensar na instrumentação usada por Thomson. Então vamos resumir aqui o trabalho de Thomson na descoberta do elétron. Um detalhe, até onde eu sei, Thomson não era aquele cara de laboratório, ele não tinha habilidades para trabalhar em laboratório, mas certamente esses experimentos foram executados por alunos seus. Então, basicamente, ele bolava os experimentos e pedia para que os alunos os executassem, né? Então, aqui nós temos um tubo de raios catódicos ou um tubo de Crookes modificado aqui para o trabalho de Thomson, e eu vou, digamos assim, qualitativamente explicar como ele mediu a razão entre a carga e a massa do elétron. Mas é importante ressaltar que ele mediu de duas maneiras diferentes a carga e a massa do elétron. Então, no primeiro momento, o Thomson bombardeou um eletrodo com raios catódicos e mediu a corrente elétrica que passava pelo eletrodo e o aumento de temperatura provocado pelo bombardeamento. Valendo-se do aumento da temperatura e a capacidade calorífica do eletrodo, ele calculou a energia que as partículas dos raios catódicos transportavam, e essa energia foi considerada como sendo igual à energia cinética das partículas. Ele substituiu isso, digamos assim, na expressão da capacidade calorífica do metal, considerando a corrente que ele passou, a carga, o tempo, né? Então ele conseguiu medir a relação entre carga e massa do elétron. Mas aqui eu vou falar, eu vou, digamos assim, tentar detalhar melhor como ele mediu a relação entre carga e massa do elétron, modulando campos elétricos e magnéticos em que o elétron é submetido, digamos assim. Então vamos lá. Vejamos aqui. Thomson mostrou que os raios catódicos são fluxos de partículas negativas que vêm do interior dos átomos que compõem o eletrodo com carga negativa, chamado cátodo. Essas partículas foram chamadas de elétrons e eram as mesmas, independentes do metal usado no cátodo. Independente do metal que você usa no cátodo, independente do gás que você tinha aqui antes de fazer o experimento, a razão entre a carga e a massa dessas partículas era a mesma. Então aqui nós temos um sistema que permite verificar que a carga dessas partículas que são expelidas pelo cátodo é negativa. Então aqui você tem o cátodo, aqui você tem o ânodo. Repare que o ânodo tem a forma de uma moeda com um furo no meio. E aqui você tem um anteparo com um furo no meio para colimar o feixe. Colimar é deixar ele bem concentrado, como se fosse um laser, digamos assim. Então você tem o cátodo aqui, aqui você tem um ânodo, você impõe uma diferença de potencial bem alta, partículas eletricamente carregadas são expelidas do cátodo e vão em direção ao ânodo em altíssima velocidade. O ânodo tem um furinho no meio, elas passam por aqui. Obviamente, os elétrons
não são visíveis. Então, a luminescência que você vê aqui diz respeito à colisão dos elétrons com algum gás que ainda tenha no tubo. E se você não tiver nada de gás aqui, você vai detectar esses elétrons através da fluorescência aqui no final do tubo. Então, aqui você tem duas placas eletricamente carregadas, e você percebe que o feixe de raios catódicos se desloca em direção à placa positiva, indicando que as partículas que compõem os raios catódicos têm carga negativa. Esse deslocamento aqui foi medido em graus e foi importante na determinação da razão entre carga e massa do elétron. O sistema, na verdade, era um pouco mais sofisticado aqui. Então, aqui você tem essas placas eletricamente carregadas, que servem para impor um campo elétrico, um feixe de raios catódicos. E aqui você observa duas bobinas. Essas duas bobinas permitia que você modulasse um campo magnético sobre o feixe. Você sabe que partículas elétricas em movimento são afetadas pelo campo magnético. Então, num primeiro momento, Thomson aplicou o campo elétrico que deslocava o feixe de elétrons no sentido da placa positiva e depois modulou aqui o campo magnético de tal forma ao campo magnético cancelar o efeito do campo elétrico, para você ter um deslocamento zero aqui. Aí, igualando a força do campo magnético com a força do campo elétrico, ele determinou a velocidade. Então, antes de tudo, ele determinou a velocidade dos elétrons, que era da ordem de 33% da velocidade da luz, se o vácuo fosse bom. Se o vácuo não fosse tão bom assim, se tivesse mais gás aqui, essa velocidade cairia em 10 vezes. Então, novamente, você tem um cátodo, de onde são expelidos os elétrons, que você tem um ânodo, né? Os elétrons são acelerados em direção ao ânodo, só que o ânodo tem um furinho aqui. Então, os elétrons passam por aqui e são deslocados em direção à placa positiva. Aí ele modulou aqui o campo magnético dessas bobinas aqui, para que o campo magnético cancelasse o deslocamento causado pelo campo elétrico. Igualou a força elétrica com a força magnética e encontrou a velocidade. Encontrando a velocidade, depois ele fez um outro experimento, agora só com a aplicação do campo elétrico e mediu esse deslocamento. Sabendo a velocidade, enfim, jogou a velocidade lá nas equações, né? E aí encontrou a razão entre carga e massa. Então, ele encontrou a razão entre carga e massa do elétron. Ele não encontrou a carga nem a massa, mas a relação entre carga e massa do elétron. Então, isso foi em 1897. Então, o elétron foi descoberto em 1897 por Thomson, que também calculou a sua razão entre carga e massa. Então, vamos lá ao resumo aqui do que encontrou Thomson nesse ano. Então, Thomson demonstrou que os raios catódicos são compostos de partículas de carga negativa que ele denominou corpúsculos. O termo elétron foi adotado em seguida, seguindo a sugestão desse eletroquímico George Johnson Stoney, que sugeriu a existência de partícula elétrica fundamental já em 1874, ou seja, mais de 20 anos antes da descoberta do elétron. O Stoney previu a existência do elétron quando estava analisando os experimentos de Michael Faraday. O valor medido por Thomson para a razão entre carga e massa do elétron foi 10 a 11 coulomb por quilograma. O valor atual é 1,8 vezes 10 a 11. Os valores de carga, da relação entre carga e massa dos vários íons já haviam sido determinados usando a lei de Faraday para a eletrólise. Então, se fazia muito experimento de eletroquímica já no século XIX. Então, para os íons de hidrogênio, que são prótons, né? Embora o próton não tivesse sido descoberto ainda,
a, a relação carga e massa era isso aqui, 10/8. Ou seja, como a razão carga-massa medida para os elétrons era cerca de 1000 vezes superior, na verdade mais do que isso, quase 2000 vezes superior, se você pegar o valor atual, aqui ó, o valor atual, quase 1800 vezes superior ao valor medido para os prótons, restava a seguinte dúvida: ou os elétrons teriam massas bem menores que os íons de hidrogênio, o próton, né? Ou então a carga do elétron seria mais elevada. Então essa dúvida foi esclarecida com os resultados do experimento de Robert Millikan, que determinou a carga do elétron. Então esse experimento de Millikan vai ser tratado na próxima aula. Até lá.